Para mim, o que vale o LinkedIn, que eu acho que a maioria ali, 99%, fica esperando chegar. Opa, não é sobre isso. Quem que você quer chegar? Ali é um sniper só. Brava Executive Search apresenta Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Café com Sal, podcast que você já conhece. Fala de carreira, empreendedorismo, liderança e você encontra os episódios completos toda terça-feira às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube. E os cortes, claro, sempre no LinkedIn, no TikTok e no Instagram. A gente está feliz, inclusive, de retomar a apresentação, se vocês devem ter ouvido na vinheta, da Brava Executive Search. Então, se você está procurando executivos ou perfis para o seu escritório de advocacia, está buscando uma empresa de recrutamento, uma consultoria que faça de A a Z em relação à trajetória de candidato, experiência de cliente, trazer, como eu disse, os melhores executivos para o seu negócio, entre em contato com a Brava Executive Search. Eu trabalho lá, sou sócio lá, então você vai também poder falar comigo, com toda a minha equipe, a gente vai ter um prazer enorme de te atender. Entra no nosso site e confere como a gente opera, www.gobrava.com.br. Quero também aproveitar para agradecer o nosso apoiador, que é o Venturos, essa empresa de tecnologia, esse instituto brasileiro focado em inovação tecnológica para o teu negócio. Quem acompanha o Pod sabe também que eles têm estrutura enorme ali em Campinas, em Manaus e também em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, se você quer impactar com inovação e tecnologia o teu negócio, entre em contato com o pessoal do Venturos, fala com o João Maia, fala com a Marina Ventola, com todo o time lá. Aliás, um beijão para todos vocês. E para mais informações, entre no site deles, www.venturos.org. Um outro alerta importante para quem acompanha aqui o Pod, às quintas-feiras, a gente entra sempre com o Café com Sal Expresso. O que é o Café com Sal Expresso? É um podcast só de áudio, em que a gente entra só no Spotify, com as 3 melhores perguntas que vocês, ouvintes e que assistem o nosso pod, mandam sobre carreira e mercado de trabalho. A nossa produção seleciona as 3 melhores e eu respondo por áudio para vocês. Aliás, a gente teve um episódio agora recente, foi muito legal, com o pessoal da UOL EdTech, Maiti Junqueira. Beijão para você, adorei fazer esse par contigo respondendo as perguntas. Inclusive, vou perguntar se a nossa convidada de hoje vai ter coragem de participar comigo aí no Café com Sal Expresso também, respondendo perguntas de mercado, de carreira, de LinkedIn, etc. e tal. Então, assim, se você tem perguntas e tem interesse, perde essa vergonha, pega o gravador do teu celular para sair um áudio bom e grava uma pergunta diretamente para a gente com esses temas. O nosso WhatsApp para você mandar é o 11 997 15 0018. Bora apresentar quem está aqui em casa, quem está no podcast Café com Sal hoje. É a Carol Moya. A Carol Moya é uma das maiores referências de LinkedIn nas redes. Ela é uma executiva que teve uma trajetória super importante e hoje se destaca como alguém que tem essa voz importante e que pretende transformar você de um pincher num Rottweiler aí das redes no LinkedIn. Carol, um prazer ter você aqui. Eu sei que você é criadora do Método Link, você vai explicar um pouco melhor aqui pra gente, mas é até um prazer ter você aqui em casa dando uma aula pra gente do que é ter vida inteligente e comercial, né, vamos dizer assim, no LinkedIn. Obrigado pela tua presença. Obrigada a você, Fábio. É uma honra pra gente estar aqui. A honra é toda nossa, imagina. Obrigado. Você que mora nos Estados Unidos, essa mulher mora em Ohio. Opa, né? imagina então, pra chegar aqui. Pois é. Tem voo direto, não, Passou o raio que eu parto. Exatamente. Ó, vamos lá. Eu tenho uma curiosidade gigantesca em relação a uma coisa. Primeiro, Carol. Pode falar. Como foi fazer essa transição de uma vida de executivo, né? Com sucesso, para ser essa voz tão importante para falar de LinkedIn? Onde você viu essa demanda reprimida para poder ocupar esse espaço que eu vejo que pouca gente consegue ocupar com tanta propriedade como você? Aliás, você sabe como a gente te localizou? Não. Pelo LinkedIn. Ou seja, funciona. Funciona. Seu método funciona. Vamos lá, me conta. Então, eu venho do mundo automotivo e a gente começou a moro nos Estados Unidos há 7 anos e eu respiro LinkedIn. Minha vida, eu não sei o que é viver sem LinkedIn. O teu metaverso é o LinkedIn. Não existe. Aquilo ali, para mim, é onde eu convivo hoje, pessoal pagando acesso. Gente, LinkedIn tá ali, tudo de graça, tá tudo tão fácil. Enfim. A gente mora em Ohio, então a gente não tem contato com brasileiros. Pensa comigo, tem 7 anos que eu não tenho contato. Muito e a comunidade assim. de brasileiros lá é pequena? É muito pequena. Não existe. Quase não existe, né? Aonde a gente mora não existe. E levando a empresa para os Estados Unidos, internacionalizando, eu vi que o brasileiro estava muito voltado para o Instagram aqui. Lifestyle e tudo. Aquilo me pirou. Eu falei, gente, como é que esse pessoal... Onde que eles fazem negócio? Aí, vendo o brasileiro
gastando tanta energia no lifestyle, eu falei, gente... E todo mundo, Fábio, me perguntava, gente, como que você fechou negócio em 30 países? Como você fechou negócio aí, fechou em 50 países? LinkedIn. Tudo que me perguntava, voltava pro LinkedIn. Eu falei, opa, isso aqui é uma coisa que ninguém tem. Aí eu vi e falei, gente, isso aqui é um propósito de vida meu. De poder ensinar o que eu sei. Porque LinkedIn não tem o certo e o errado, tem o jogo que você joga. Eu sou de vendas. E, enfim, vim pro Brasil, fiz meu método. Na hora que eu terminei meu método, Fábio, eu falei, gente, agora eu tenho que ir no LinkedIn, né? Contar pra eles o que eu fiz e ver se eu posso falar também, né? Que eu nem... Fui lá, marquei com o head do LinkedIn. Na hora que eu cheguei lá, era pra marcar, assim, 15 minutos. No final das contas, nós ficamos quase 1 hora conversando, mostrando como que o que eu via nesse negócio todo, como que é a minha visão de vendas no LinkedIn. Foi sensacional. Eu falei, cara, agora como que eu te sirvo? Foi muito legal. E desde então... Esse poder de voz do LinkedIn, eu levei ele para um outro mundo. Em 6 meses nós chegamos em 20 milhões de views. E eu acho que eu vejo isso como uma responsabilidade muito grande, sabe, Fábio? De poder agregar nas pessoas. Sempre que eu abro a câmera, sempre que eu faço isso nas outras redes, eu tento levar isso para o Instagram, tentando mostrar às pessoas, jogar energia aonde você é visto. Onde você é visto como você quer, quando você vai ter autoridade. Não que você tivesse autoridade, você volta e leva pra lá, gente. Então isso foi muito natural para você, porque assim, você né? tem uma história em vendas, né? Isso, obviamente, a gente aprende a vender também é skill, é habilidade, mas tem um componente muito forte de perfil também, né? Isso ajuda muito. Acho que todo mundo consegue vender, mas uns, de repente, conseguem ir um pouco mais longe, porque você tem a junção da habilidade com a naturalidade, o perfil, a maneira como você se relaciona, constrói ponte, enfim, como você se comunica. Para alguém, você claramente viveu também, como eu, o offline. A transição para o online, para você, como foi? Quer dizer, se lembra você fazendo essa transição? Porque muita gente que está nos ouvindo e está nos assistindo fala assim, bom, hoje eu não faço nada, então, né, no LinkedIn. Quais foram os primeiros passos, por exemplo, que você tomou, independente de ter LinkedIn ou não, mas para, de alguma forma, transportar a tua carreira do offline para o online? Eu estudei muito. Eu estudei e vi uma dor muito grande nas pessoas aqui. Eu vou te contar, o mais engraçado, o melhor disso tudo, primeiro deixa eu falar como que eu comecei. Eu comecei no LinkedIn, cada vez mais mostrando por quê. Eu estava chegando em Detroit, por mais que eu tinha convivido a minha vida toda no automotivo aqui, eu tinha que ter voz em Detroit. Então ali eu comecei a fazer minhas postagens para esse mundo me ver. Foi daí. E quando eu fui contratada pelo Canadá para abrir o mercado para eles de Detroit, eles achavam que eu estava mentindo. Eu falei, não, mentindo? Por quê? Eles não sabiam do poder do LinkedIn. Eu falei, espera aí, quem que compra seu produto? Gerente de qualidade? Questão de minutos, eu falei, ó, aqui eu tenho 6 mil, aqui, ó, 6 mil em Detroit, eu nem de lá eu era. Então aquilo, eles falaram, não tem condição. Então eu falei assim, gente, ninguém sabe isso. Esse poder de fala tem que ser visto. Aí eu comecei colocando e colocando para o meu mundo, no LinkedIn. Aí eu falei assim, não, agora eu tenho que levar isso para outro mundo, para trazer mais pessoas para o LinkedIn, porque esse pessoal, eles estão na roda do rato. Eles precisam de vir aqui para faturar. Aí eu falo que nunca foi sobre fazer amigos, é sobre fazer negócio e ponto. Não tem que fazer... Então, assim, a minha saída do offline, ela foi muito genuína, foi muito natural. Eu peguei minha câmera e assim, às vezes, por exemplo, o primeiro vídeo meu que viralizou, foi 4,5 milhões, foi eu falando do poder de fazer um curso gratuito de Harvard. Independente, gente, é um jogo tudo isso. E às vezes tem tantos cursos gratuitos e a gente fica esperando a gente ficar tão expert no negócio e seguir. E uma coisa que poucas pessoas sabem, Fábio, LinkedIn só 1% posta. Quando você começa a postar, o seu poder de fala fica muito grande. Se você tiver constância nisso, bingo, virou. Mega dica. Me volta nesse negócio de Harvard, que eu acho isso super curioso, porque assim, é de um pragmatismo violento, né? Se você puder contar um pouco pra gente essa tua ideia, porque eu achei isso fenomenal. Eu nunca vi ninguém falar isso. Esse papo de Harvard.
É que no meu vídeo eu ainda falo que o curso de Harvard valeria mais do que o meu MBA na GV lá em cima. Aí eu expliquei. Por quê? Aqui em cima, lógico que lá embaixo está toda a sua graduação, ponto. Só que no mundo que eu vivo, nos Estados Unidos, Fundação Getúlio Vargas, esse nome extenso, ele vai ficar melhor lá embaixo. Porém, eu uso ele no meu nome, que é uma dica boa. Todo mundo que tem MBA, acima de MBA, tem que jogar isso no nome. Carol Moia, vírgula, MBA. Isso já abre um caminho enorme. Aonde que eu jogaria Harvard? Lá em cima. Por quê? Primeiro impacto é estar ali. Não tem como. Então, assim, tem gente que chega pra mim, não tem e o brasileiro, ele não para de estudar também, não. Tô falando que é ruim, não. Só que tem hora que você tem que usar o que você tem. E arrebentar nesse mundão. Presta atenção. Se você tem um curso de Harvard gratuito e joga lá em cima Harvard e meu nome tá Carol Moia, vírgula, MBA, deixa eu te contar, já abriu mais porta do que o normal. E tem milhões de cursos, tem infinitos cursos gratuitos. Você está dizendo isso por quê? Porque normalmente as pessoas, por exemplo, fazem esses cursos gratuitos, online, né? Demora 1 mês, às vezes 2 meses, 3 meses para concluir. Não quer colocar lá em cima em destaque porque acha que como esse curso foi curto online, é melhor deixar lá embaixo quietinho. Pelo contrário, está prestando um serviço para o seu próprio perfil, é isso? Isso. Que é um jogo, né? Vamos falar que isso aqui é um jogo. Você joga da forma A que você vida é quer. venda o tempo A vida inteiro. é venda. Deixa eu te falar. Nessa altura do campeonato da minha vida, você vai olhar lá se o meu MBA foi na GV, foi na PUC, eu sou formado na PUC e na GV, ou se foi em Harvard. Não, o primeiro impacto já ficou. Ou seja, lá em cima, o que acontece? Tá lá, Carol Moia, vírgula, MBA, tem Harvard aqui? Opa, virei o jogo. Ninguém tem tempo para ficar olhando muita coisa, não. Então, como eu venho de vendas, e eu venho disso, e às vezes vem gente para mim, Fábio, que não tem nem faculdade. Opa, tá aí, faz o curso gratuito. Aí muita gente entrou lá e me perguntava, Carol, e o diploma? O diploma tem que pagar. Para que pagar? Você precisa de pagar o diploma? Não é sobre isso, nunca foi sobre isso. Então você tem um curso gratuito, você pode fazer a hora que você quiser e já começa a passar a sua régua para cima. É sobre se posicionar de uma forma acima do que você imaginava. Então você olha seu quebra-cabeça e fala assim, não, opa, vou colocar Harvard aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, estou precisando de mídia, independente, você só monta seu quebra-cabeça. E eu acho que Harvard está aí, gratuito. Não só Harvard, né? Todas as principais universidades do mundo. Eu falei de Harvard, que foi nesse, né? Porque veio na minha cabeça isso. Claro. Mas tem infinitos. E assim, pensa, universalmente, né? Mundialmente conhecida. Isso é ponto. Por exemplo, aí, onde é a minha dor? Como eu moro fora, e a minha graduação vem da PUC, vem da GV, que são nomes que não são conhecidos lá fora. Então, se eu coloco mesmo que seja um curso gratuito, isso me chancela. Essa lógica vale também para cá? Vale demais. Vale demais. Por quê? Estou falando, olha que quanto mais simples for seu nome, quanto mais simples você chegar nas pessoas, lá, seu cartão de visita, estou falando lá de cima só, mais fácil você chega, mais acesso você tem. Por exemplo, eu já tive meu nome, Carol Cardoso Moia, várias coisas. Na hora que eu entendi, Carolina Cardoso, não, Carol Moia, vírgula, MBA. Opa, já sai na frente. Quanto mais simples, mais acessível você for, mais fácil você fecha o negócio. Você acha que o brasileiro, até por característica, ele tem mais dificuldade em lidar com essa simplicidade, com esse pragmatismo do que o americano? Esse é um ponto essencial? Primeiro ponto, assim que eu vejo. Pega um LinkedIn de um brasileiro conta história demais. Ninguém quer escutar a sua história. Você tem que entender isso. Na verdade, o sobre, né, que eu coloco lá, para mim aquilo ali tem que ser muito em tópicos. Eu sou especialista em LinkedIn, tem que fazer sentido. Por que eu sou autodenomino que eu sou especialista? Porque eu tenho 20 anos de experiência. O que minha expertise? Eu cresço empresas, o crescimento da empresa, minha graduação, aí vem depois, faz sentido você colocar se você tem dupla cidadania, pra você não dar um nó na cabeça da pessoa. E por fim, não menos importante, voluntariado. Eu sou um mega executivo e ainda faço bem pro mundo.
Ou seja, você está me dizendo o seguinte, então, voltando pela lógica. A apresentação inicial, curta e grossa, simples. Simples. Dizendo simples. exatamente o que você faz, inclusive com a redução do teu nome para que o seu nome seja uma marca mais fácil de ser identificada e lembrada. Lembrado. Aí o teu título. No teu título, muita gente pergunta isso, por exemplo, para mim. O que você coloca no teu título para que isso seja vistoso, te facilite vendas e participar em processo seletivo é venda também, né? É isso aí. É que você seja visto por recrutadores. O que você coloca ali no teu título? Vou te falar o que você não coloca primeiro, que todo mundo põe. O seu cargo. Você não põe. Porque ninguém te contrata porque você é presidente, porque você é diretor. Você coloca sua dor. Por exemplo, eu venho do mundo automotivo que eu era muito macro. Muito macro. Fazia de tudo. Vendas, faz de Generalista. tudo. Generalista demais. No dia que eu entendi que se eu nichar, eu ia ter um poder de voz maior, é sobre isso. Então, você vai nichando, o primeiro é a sua especialidade. Primeiro você tem que ser o melhor no seu nicho. E depois, qual que é a sua especialidade? Sou especialista nisso. Aí, a minha consultoria ficou aqui atrás, ó, meu hashtag de consultoria. Pensa que embaixo do seu nome é como se fosse um hashtag. É como chega em você. Então, seu cargo, para mim, é relevante. Eu não contrato você, eu não faço negócio com você, porque você é o diretor. Então, qual que é a dor que você resolve? Eu sou especialista em LinkedIn. Eu faço isso. A dor que eu faço, que eu resolvo. Entendeu? Tá. E aí a gente parte para o sobre, então você falou que no sobre a gente tem que ser super objetivo. Por exemplo, eu trabalho muito recrutamento dentro do mercado jurídico. Né? As pessoas falam por característica, claro. Isso não é uma crítica, mas é um fato. Elas falam muito, escrevem muito. Laudas e laudas e laudas e laudas. Quando a gente olha para o sobre, as pessoas colocam assim coisas que assim, eu já disse para elas e para quem está nos assistindo, nos ouvindo, ninguém vai ler. Ninguém lê. Seja objetivo, coloque exatamente o que você faz, o que você resolve, o quão experiente você é e os temas e, por exemplo, os setores que você atua. Né? É isso que a pessoa tem que fazer? Eu coloco, e eu ainda coloco. Em bullet points. Eu ponho bullet points, até porque eu tento ser mais simples possível. Menos é mais. Eu não quero saber sua história, mas que se você pegou a pessoa em 1 minuto, opa, vale a pena ler lá embaixo? Aí você vai para o experience. Na experiência, aí sim você pode falar, mas nem muito também, nem muito. A vida, nós temos esse mundo de coisas, então vai lá, coloca 5. Mas as palavras importantes, como por exemplo o SEO de algum site, em que alguém for fazer uma busca, tem que achar esse termo lá. Tem. Então você pega os principais termos da sua atividade e coloca lá, é isso? Participei ativamente, fui responsável por, tripliquei. É uma forma que você fala de você e se coloca em um outro nível. Protagonismo. Isso. E outra coisa, pensa comigo, eu tripliquei o faturamento da Denso, um exemplo. Pode ser o que é triplicar? 1 milhão, 1 bi, independente de número, a forma que você expressa isso, você já se posicionou. Por exemplo, outra coisa que é muito importante, que é um jogo. O que você falar aqui, tiver alguém embaixo falando das recomendações, aí é outro ponto a favor para você. Por exemplo, eu fechei o maior projeto da Iveco. Aí aqui embaixo o diretor de RH da Iveco fala de mim. Opa, nós viramos. Então não é sobre fazer amigos. Eu nunca vou aceitar um amigo falar aqui para mim. Não, porque tudo tem que fazer sentido nesse script. Quem que eu estou falando? Então toda vez que você for escrever na sua experiência, já pensa, será que eles podem falar de mim? Lembrando que LinkedIn é perpétuo, é eterno. O maior projeto que eu fechei tem quanto tempo? 15 anos atrás, está lá bombando até hoje. É sobre isso. Não precisa de florear muito. Ou seja, a gente percebe então que o público ou não trata o LinkedIn com a devida importância, ou ele trata o LinkedIn como uma ferramenta, uma rede social parecida, por exemplo, como o Instagram, o Facebook, etc. Ele não tem nada a ver com isso. Ele é uma rede por si só. Ele é uma rede por si só. A etiqueta é completamente diferente. Completamente diferente. Nesse sentido, quais são os maiores erros, então, que as pessoas cometem, por exemplo, fazendo seu perfil no LinkedIn? Contar a história demais. Começando pela foto, né? Começando pela foto, não tendo banner. O banner, para mim, contar a história demais. E todo mundo, a hora que eu falo comigo, isso para mim, ter um perfil perfeito, tem que ter. Isso é sua vitrine para o mundo. Isso é o mínimo. Isso é o óbvio. Você não tem, esse aqui é o óbvio. Só que isso, para mim, é a pontinha do iceberg. Para mim, o que vale o LinkedIn, porque eu acho que a maioria ali, 99%, fica esperando chegar. Opa, não é sobre isso. Quem que você quer chegar? Ali é um sniper só.
Então, para mim, o que mais vale nisso tudo é isso aqui. Agora, a estratégia. Aonde eu vou chegar? O que eu faço? Eu chego quem eu quiser. Igual todo mundo deveria. Só, desde que você saiba trafegar. Porque uma das coisas muito importantes no LinkedIn, que eu falo também, é o cuidado de você trafegar bem. A partir do momento que você deu um like, esse like vinculou sua pessoa. Então, você tem que tomar cuidado. É de negócios, não é de política, não é de religião. Então, se acontecer alguma coisa de política, você foi lá e clicou, vinculou minha pessoa. De esquerda, de direita, já não compra mais de mim. Para todo mundo chega uma mensagem. Carol clicou no... Não é sobre isso, não é lugar de ter fã. Você acaba com sua autoridade. Então, assim, saber trafegar e ter uma estratégia muito boa aonde chegar, para mim, esse é o pulo do gato. A gente vive uma era hoje que meio que o middleman está desaparecendo, né? No seguinte sentido. Então, por exemplo, hoje um atleta, um artista, um executivo, qualquer pessoa tem voz nas redes. Você não precisa de assessoria de imprensa, Não. você não precisa de curadoria para nada. Você vai lá e coloca tudo que você quiser. O que também pode ser um mega de um perigo. Mas falando dentro do ambiente, entre aspas, né, controlado do LinkedIn, a gente tem alguns desafios. Então, a gente precisa ter sustentabilidade lá e passar um ar ou uma ideia de autoridade ou protagonismo naquela vertical que a gente defende. Isso. Certo? Que é o que a gente está conversando aqui. Um perfil todo completo, bem preenchido, bem alinhado com o que você faz, direto ao ponto, Isso. com um jeito de venda de rápida assimilação. Isso. Papum. Fácil acesso. Fácil acesso. Agora, a gente vive a era de ser também, não curador, mas gerenciador ou propagador de conteúdo. A gente publica muito. Isso. Então, você falou, por exemplo, das interações que a gente tem que ter ou não com alguns temas. Dá like, não dá like, comentar isso, não comentar aquilo, porque aquilo de alguma forma fica adesivado em você, Isso. no teu perfil. Agora, e a importância, por exemplo, de publicar para ser visto? E qual a etiqueta de publicação no LinkedIn versus as demais redes? Eu falo o seguinte, LinkedIn, se você for para agregar, você pode. Se não for, esquenta a cabeça com isso. Melhor ficar quieto. Fica quieto. Tudo na vida é constância. O LinkedIn, ele não te pede uma constância de todo dia, igual o Instagram te pede. Você não postou um dia, acabou o algoritmo. Ali não. O que eu te falaria? Pegue os dias que você vai fazer. 1, 2, 3, pega. Faz constância nesses 3. Lembrando que quinta-feira de manhã é o maior pico de audiência. Então, o seu post de maior valor, poste ele na quinta de manhã. Tem vários pontos para você postar, para fazer esse mix de autoridade. Vários. Um dos que mais te mostra isso é servir. Quanto mais você serve, mais seu nome tem voz, mais você vê. Como que eu sirvo? Deixa eu contar isso para vocês. Eu tô aqui vista como uma especialista. Aqui eu vou dando dicas. Eu dou dica. Ó, esses dias saiu o banner mudando lá para quem era premium. Fui lá e contei passo a passo o que você coloca em cada banner. Coloquei. Em vez de eu vender isso, só penso assim, o meu é muito mais que isso. Quanto mais você serve, o que acontece? Às vezes, a maioria das vezes, as pessoas acham que não precisa de você. A partir do momento que você serve, a pessoa, opa, o que ela faz? Ela está dando uma dica. Se parar para olhar todas as minhas postagens, é uma mentoria. E não é sobre isso. Vai muito além. Então, assim, acho que as pessoas muitas vezes têm medo de ficar se colocando muita dica. Tem medo e tem gente que vai falar assim, não, eu não vou dar isso de graça. Não, porque bobagem. Algum concorrente meu vai levar, não tem isso? Volta tudo em dobro pra gente. Quanto mais você passa essas informações, ajuda. Eu falo o seguinte, fatura muito no LinkedIn, depois transborda na vida dos outros. Isso vem tudo em dobro para você. Então pensa comigo, você se posiciona como uma mega executiva que tem que se posicionar. Ninguém procura ninguém mais ou menos no LinkedIn. Então seu posicionamento tem que ser o melhor no seu nicho. Aí chega aqui, você serve. Então esse é um ponto. Para mim esse é o ponto de maior relevância. Outro ponto, às vezes você não está nem com tempo. Você vai lá, coisa simples, eu vou no Google, dou uma busca com o meu nicho automotivo. O que saiu de notícia hoje? Copio, colo, nunca poste sem escrever nada.
Nunca. Nem repostar, pelo amor de Deus. Não quero pensar. Copie o primeiro parágrafo. Cola. Já deu. Quando você faz um post desse, mostrando para sua audiência uma matéria que saiu hoje, pensa comigo, te passa que você é atual. Por mais que eu tenha formado lá atrás, sou atual no mercado. Eu estou agregando o meu mundo. Agora eu vou te dar um outro, você está me perguntando daqui e do Instagram. Nível de consciência, a gente tem que entender o nível de consciência de um lado e o nível de consciência no outro. Esse vídeo de Harvard deu 4,5 milhões lá no Instagram, eu falando isso. Joguei no Instagram ou no LinkedIn, deu 400 views. Falei, você tem que entender o nível de consciência. O que eu fiz? Peguei um papel e comecei a escrever. A minha estratégia para viralizar. Pedi meu editor para cortar em tanto. Quando deu tantas visualizações, eu dei um booster. No booster eu fiz isso e fui falando. Isso é uma estratégia. Esse sim. Independente se você está lá ou não está, eu estou agregando. É bacana ver uma estratégia. É difícil alguém falar que deu booster. É difícil. Não, a vida é um livro aberto. Aí sim, ó, pra você ver, essa é a forma. Então, por exemplo, se eu estou numa palestra e vou postar uma foto pro Instagram, eu ponho minha bolsa aqui, como quem não quer nada, e tiro a foto. Eles querem ver minha bolsa. Você tem que entender que a plataforma quer ver seu lifestyle, quer ver seu tênis, quer ver o que você está usando, sair daqui, vou tomar um vinho, tem que postar. É isso que eles querem ver. Se isso não é sua praia, maravilha. LinkedIn, ninguém quer saber disso, não. Ninguém quer saber sua bolsa, quer saber seu carro. Ninguém, esquece. Aí muita gente fala comigo, não, mas eu posso postar o que eu tenho de private, né, de familiar? Presta, calma. Às vezes o que você acha que é, não é. Ninguém quer saber da sua família. Então, o que eu, Carol... Ninguém quer saber o percurso que você correu de manhã, quantos quilômetros, aquilo ali é o pior. Nada mais cafona que isso aí. Tem não, porque geralmente quem posta isso é a primeira vez que eles estão correndo. É verdade. Sim. Eu estava falando isso ontem. Não só posta primeiro. Isso. Para com isso. Isso não te eleva. Isso, pelo contrário. Agora, o que eu faço? Lembrando que tem que agregar. É uma coisa individual minha e eu posto. Às vezes eu estou lendo um livro, tiro uma foto da capa do meu livro, tá, posto. Ó, esse livro, eu li o livro A Única Coisa, foi muito bacana. Tinha uns insights bacanas, coloquei lá em cima. Esse livro mudou minha vida aqui. Às vezes isso vai ser bom para você ver. Porque você já me admira como profissional e eu estou postando um livro. Se eu colocar minha família, não é sobre isso aqui. Não é o fórum para isso. Não é, não. As pessoas não estão aqui para isso. Todo mundo tinha que entender isso. Outra coisa que as pessoas têm que entender, o poder do LinkedIn. Há 7 anos e meio atrás, nós entramos com o nosso processo para o Green Card. Uhum. Daqui. Eu estava no nosso melhor momento profissional. Nós decidimos, não, agora é hora de ir. Pegamos nosso processo, mandamos para um advogado que eu não conhecia, lá nos Estados Unidos, mandava tudo que ele pedia, eu mandava. Tá. Esse cara ia, mandava para o governo. O que o governo fazia para ver se estava certo? Entrava no meu LinkedIn o tempo inteiro. Você percebia isso? Você via as visitas do governo? Todo dia. E de cada departamento. Então, por que eu falo isso? Se a maior economia do mundo entra no LinkedIn para aprovar um Green Card, gente, como que a gente vai brincar com um negócio desse? Aí tem uma Ferrari na mão. É só a gente colocar no asfalto. Agora, ficar na estrada de chão com ela ali não dá, né? O LinkedIn, ele também é uma oportunidade, eu falo muito isso, inclusive para quem me pergunta, porque é o seguinte, antes da pandemia, obviamente que o LinkedIn já existia, eu pessoalmente sempre fui fã do LinkedIn, sempre usei para tudo, etc. Aliás, a minha rede social preferida, sem dúvida, onde eu passo mais tempo. Mas antes a gente tem a questão social e de desenvolvimento, por exemplo, o LinkedIn é uma ferramenta importantíssima de networking. Né? E networking hoje é uma das caixinhas mais importantes que a gente tem que ticar de carreira e de vida. Sempre foi, mas hoje então nem se fala. Com esse mundo ainda mais competitivo, com essa questão de atenção que a gente é abordado o tempo todo por distrações e tudo mais, todo mundo brigando por nossa atenção. Mas quando a gente tem, por exemplo, eu sempre passei isso com executivos, o executivo fala assim, poxa, eu não tenho muito traquejo de chegar numa associação lá de executivos, levar meu cartão de visita e entregar e tudo isso. De alguma forma, a pandemia deu uma diminuída nesse networking, né, em congregar, vamos dizer assim, profissionalmente. Você não vê mais esses encontros tanto, né? Eles voltaram a acontecer, mas não na mesma medida que antes. E hoje o LinkedIn e o online virou um fórum para você desenvolver networking. E, por exemplo, quem é mais retraído
tímido e do ponto de vista comercial é menos solto, é também uma grande vantagem você poder fazer tudo isso, só que agora online, porque você não tem mais aquela cerimônia de dar o cartão, etc e tal. Claro que vai ter um segundo momento de encontro pessoal, de prestação de serviço, de venda, etc. Mas essa barreira inicial, que é a mais difícil de ser quebrada para quem é mais retraído, fica mais fácil online. É isso que eu digo para essas pessoas. Fica super fácil. E um poder que o LinkedIn dá pra gente são os grupos. Você participar desses grupos. Por exemplo, no automotivo. Eu participo de um grupo que tem 570 mil pessoas. Presta atenção nisso. A mesma voz, o que eu falo é a audiência que eu preciso. Para 570 mil pessoas. Ou seja, eu tenho ali leads, eu tenho pessoal que eu trabalho, eu tenho poder de voz, se eu quiser falar alguma coisa. Se eu quiser mostrar o meu trabalho, que eu posso postar. Então, assim, pensa, no mundo hoje, está todo mundo comprando lead, Você pega uma plataforma dessa, você trafega em grupos que as pessoas têm a sua autoridade é maior. Então, assim, você saber trafegar ali é surreal. E esse poder de networking fica muito grande, porque você chega em quem você quiser. Em quem que você quiser. Vamos dizer que estou eu, você aqui, eu e Carol. A gente está numa reunião com um executivo, com uma executiva, que finalmente se convenceu de que não, agora eu vou usar seriamente o meu LinkedIn, eu não vou ter só o perfil lá pronto e completo, e se um dia alguém me achar, me achou, né? E bota lá aquele e-mail do pessoal, lá, ou do Gmail, ou do Hotmail, que nunca acessa também, quando vem as mensagens, o que é um problema, né? A pessoa bota aquele e-mail lá da época do acampamento, não acessa aquele e-mail, e aí acaba não vendo. Também, por exemplo, as mensagens, os e-mails que as pessoas mandam. Mas vamos dizer que a gente convenceu esse executivo, essa executiva a montar, a postar, a interagir com as pessoas ali e fazer postagens. Existe uma programação recomendada tua? Você já falou, por exemplo, de uma assiduidade ali de 2 a 3 vezes por semana, da quinta-feira, no horário cedo, né? Que é o momento ali de mais poder, de engajamento, etc. Mas tem uma maneira, por exemplo, uma etiqueta, uma dieta, para que essa pessoa possa se programar semana a semana para isso? Porque tem gente que chega assim e fala assim, Fabio, mas não me ocorreu nenhum tema legal, eu só escrevo, por exemplo, quando me vem aquela inspiração. Essa semana eu não estou inspirada por nada, não estou com cabeça para isso. É um equívoco, não é? É um equívoco. E assim, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Eu não sou a favor de um tipo só de post, eu não sou a favor só de uma frase, não. Mas eu faço tudo. Vou te dar um exemplo que eu fiz, que foi muito bacana. Eu faço esse exemplo direto. Eu peguei estava pesquisando e tudo, e vi lá a estatística de 2024 do LinkedIn. Só que analítico demais, o que eu fiz? Eu usei o ChatGPT a meu favor. Pedi ele para fazer um post para mim. É óbvio que a gente não põe daquele jeito, gente. Óbvio que não. Você lapida, mas aquilo ali me deu toda a base. Fui, lapidei, fiz tudo e outra coisa. Deu a tua cara, o teu tom. Não coloque tudo do chat. O próprio LinkedIn avisa, tá usando o chat. Então, tem que lapidar, tirar tudo. Mas me ajudou. Olha que interessante, esse foi um post. Desse post, eu já pedi uma frase de alto impacto. Em cima desse, que eu já tinha uma frase. Então, assim, você tem vários pontos. Então, assim, eu sou super a favor da gente usar a tecnologia a nosso favor. Isso é óbvio, a gente tem que usar. Tem que ter um outro cérebro aqui para ajudar a gente nessa correria. Então, o chat te ajudou numa, a pesquisa te ajuda em outra. O Google, só uma matéria do seu nicho. Gente, você não tem que pensar, é 1 minuto. Até para engajar, por exemplo, às vezes eu quero fechar um negócio com determinada empresa. É o outro ponto que eu faço. Eu pego essa mesma matéria, eu entro assim, eu quero fechar um contrato com a Stellantis. Saiu aqui, mudou o presidente. Quando mudou o presidente da Stellantis, eu mandei para toda a minha lista. Ah, achei que você ia gostar. É óbvio que eles já sabiam. É óbvio. Só que é uma forma de começar a conversa. Ah, Carol, bacana, você tá aí e tal. Começa. Então, você tem que usar isso tudo a seu favor. Mas as postagens, eu uso de tudo. Hoje, e lembrando que no LinkedIn, menos é mais. Quanto mais simples, mais genuíno você for, mais fácil. Às vezes, você não precisa de muito. Às vezes, a frase você mesmo digita. Ó, eu tenho uma que eu digito lá assim, fature no LinkedIn para depois gastar no lifestyle do Instagram. Ponto. Fiz aqui, coloquei. Às vezes, não precisa de muito. Às vezes, e assim, toda vez que eu faço uma postagem, eu tento fazer uma frase de alto impacto. Por quê? Isso o próprio chat te ajuda. Porque
já fica pronto o seu segundo post. Não posto os dois hoje, não. Amanhã você já posta essa frase. Que conecta com aquele texto que você fez no dia anterior, por exemplo. Por exemplo. A gente vive num mundo hoje ainda, cada vez... Eu lembro quando eu fazia anos atrás, né? Trabalha com recrutamento, RH, etc. A gente faz um monte de teste comportamental. Aí fala dos arquétipos de Jung. Todo mundo se submete a todos esses testes, etc. e tal. Eu me lembro de submeter na época, né, com um grupo grande ali, aquele teste para saber se a gente é um pouco mais visual, sinestésico, etc. e tal. Eu costumo dizer hoje em dia com o mundo que a gente está vivendo que todo mundo virou visual, porque você consome tudo visualmente, seja vídeo, foto, etc. e tal. A realidade do LinkedIn para posts também é essa. É importante ele ser acompanhado de uma imagem. Claro que quando você põe um link de uma matéria, ele já absorve, imediatamente ele já absorve o conteúdo do link, né? Aquela imagem, enfim, ele carrega aquilo. Quando você vai fazer um post seco, etc. e tal, com algum tema que você quer falar, é importante você adicionar um vídeo ou uma imagem relacionada àquele texto? Depende. Eu tenho posts que eu já pus, que outros que não. Eu acredito muito nesse mix. No mix, pra você não ficar mecânico. Que é bacana até pra sua audiência lá, pra turma que tá ali. Às vezes eu só escrevo. É óbvio que a imagem, ela te dá ela eleva. Porém, ela não é principal, não. O principal no LinkedIn é o menos é mais. É você mostrar, você agregar. Quanto mais você agrega, quanto mais você servir, mais você tem poder de fala. Então, por exemplo, quando eu fiz esse da estatística, eu pedi o próprio chat para me dar uma imagem. Entendeu? Mas não é só sobre isso. Do chat eu fiz uma. Depois eu tive uma série de outras coisas. Uma que eu pensei, a outra que eu peguei uma mensagem, a outra, às vezes eu recebo, quando eu recebi lá um convite para assumir a diretoria da Lia, lá em Detroit. Eu fui, coloquei. Entendeu? É público. Você mostrando o poder disso aqui, olha pra você ver, eu vou fazer, gente, olha o poder disso aqui, poder de estar na maior plataforma de negócio do mundo. Nunca é sobre os seus louros. Então, isso é uma coisa bacana. Ninguém está procurando a Carol Moia. Todo mundo está procurando saber o que eu resolvo. Então, a gente tem que tirar isso. Uma outra coisa que eu vejo de brasileiro também, você chega para mim, está muito acostumado a outra pessoa fazer para você. LinkedIn não é isso, não. LinkedIn é acesso. Eu vou falar com o Fábio. Eu não vou falar com automação. Automação, primeiro tiro no pé no LinkedIn. Porque não tem condição você colocar automação. Então, assim, tudo isso você tem que entender. A gente tem que tirar um pouco desse estrelismo, que às vezes está vindo, assim, olha o lifestyle aqui no Brasil, como é que tá, gente? Agora tá todo mundo... Não, é surreal. Helicóptero agora. agora. É uma doença isso. Não, e como nós vamos dar conta de segurar o luxo? Helicóptero, jatinho. Não, o luxo já está banalizado aqui. Então, vocês têm que lembrar que o LinkedIn menos é mais. LinkedIn é acesso a todas as pessoas. Isso eu acho que é o mais importante. Você entender, seu poder de fala é grande, ao mesmo tempo que você chega lá no presidente daquele ali, ele tem que chegar em você. Então, isso tem que estar... Então, outra dica, na hora que você fez o about, lá o seu sobre, assina seu nome, seu e-mail. Eu, até pouco tempo atrás, tinha meu telefone, mas como essa viralização deu muito grande, está vindo muita gente, eu tirei, mas é sobre isso, seu acesso rápido. Todo mundo, se você está exposto à sua vida profissional, o acesso tem que ser rápido. Facilita a vida de quem está visitando rápido, o teu perfil. Rápido. Não tem isso, não tem estrelismo, não tem fã. Então, quando a gente entende isso, fica mais leve e mais fácil. E dentro daquela questão de postar e da programação, então, por exemplo, tem muita gente que pergunta aqui, porque vem muito executivo aqui, CEO de empresa e tal, empreendedor, que tem um problema sério de agenda. E sempre vem gente aqui dando dica assim, olha, eu me programo assim, eu separo o primeiro horário da manhã para me exercitar, depois eu travo a minha agenda para ver os e-mails, depois eu travo a minha agenda para entrar no LinkedIn, depois eu travo a minha agenda para uma reunião no final da manhã, um almoço com um cliente ou com algum prospect, etc. e tal, depois do almoço uma outra reunião e por aí vai. Então a gente está muito nessa era de organizar a agenda, por questão de pandemia, né? Tem que ter o espaço, o equilíbrio entre as coisas, então a agenda ficou um ponto ainda mais central. Para quem quer começar a postar e construir a sua autoridade no LinkedIn, eu sempre digo que tem uma maneira de você programar as suas postagens, que é um reloginho ali, quando você abre um post, você tem um reloginho, etc. e tal. Você, da tua experiência com quem você lida, essa pessoa é importante separar um dia da semana ou bloquear a agenda para programar os posts de LinkedIn dela da semana, ou espera isso, como diz o lembra, como músico, né, como algum Beatle, baixar o santo e compor a música ali na hora? Eu acho que vai de cada um.
sabe? Eu sou muito 360 graus. Minha energia é muito alta, assim, e eu vou muito do que está acontecendo no dia. O meu não é programado. Porque, às vezes, está acontecendo tal coisa ali e eu já... Você se vê como necessidade de endereçar aquele assunto aquele dia. Isso, na hora. Mas é sensacional também, porque, às vezes, a pessoa acha que eu já programei também. Então, depende do meu período. Então, assim, é uma ferramenta. Você pode usar da maneira que você quiser. Isso é muito bacana. Agora, por exemplo, às vezes você quer deixar programado os 30 dias e aconteceu alguma coisa, você vai só e coloca. Então, assim, o que eu falo? O mais importante de tudo é a sua constância. E outra coisa, no dia que você for postar, é um megafone que você tem na mão que 1% só posta. Lembre-se que o seu perfil, ele tem que estar da forma que você quer ser visto para o mundo. Porque isso que vai fazer o sentido. Eu posso fazer uma postagem aqui sensacional, mas às vezes eu não estou conectado com as pessoas que eu precisava. Essas pessoas que eu quero que vejam. Entendeu? Então, é isso. Então, assim, voltando àquela história, não tem nem certo nem errado. Faça o que for melhor. Eu às vezes, eu programo. Esse mês não está programado. Já programei. Às vezes eu estou de férias. Eu prefiro já deixar tudo programado. Agora, quando você tiver não precisa ficar pensando cada dia. Eu já deixo tudo programadinho assim, mais ou menos o que eu vou ter. Entendeu? Então, e aí você se permite, se a agenda mudar, acontecer algum fato importante, você no meio do caminho muda. Muita gente que tem receio de postar, tem receio porque é como se você mandasse uma mensagem para o mundo. Tem gente que brinca assim, Fábio, eu aperto lá o postar e saio correndo. Tapo os ouvidos, cubro minha cabeça e vou lá para o cantinho do quarto ou do escritório. Porque as pessoas também têm medo de colocar aquela opinião ficar eternizada no mundo. Opinião, ou post, enfim, o conteúdo. E o medo também dos comentários. Aí eu quero te perguntar duas coisas na mesma pergunta. Qual é a etiqueta em relação aos comentários? Principalmente no seguinte sentido, as pessoas comentam, você já tem que ficar atento para poder responder aqueles comentários, porque isso vai dar mais visibilidade para o teu post. E como lidar, por exemplo, com comentários negativos dentro do ambiente como o LinkedIn, que tem impactos profissionais, dentro de uma comunidade profissional. Como você tem um poder de voz muito grande ali, eu não deixo sem responder, não. Eu respondo. O pessoal é bem mais polido do que outras redes, óbvio. Mas tem muita gente que chega, acha que a visão... e tem a visão deles, né? Assim, o que eu acho? Eu acho, assim, que não deveriam fazer. O criticar. Esse criticar ali é muito difícil. E a crítica construtiva, assim, você está na plataforma de negócio, às vezes a pessoa tem uma visão totalmente diferente, entra num post de uma pessoa para criticar. Isso não é visto, isso não fica ruim, não foi para mim, não. É para você que criticou. Então, essa forma também é muito complicada. Agora, uma forma muito linda de ser visto é quando você veste a camisa da empresa que você trabalha e está ali para aquela ali. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalho em tal empresa e aqui eu falo muito bem dessa empresa. Porque não tem nada mais antiético do que você falar mal da empresa. Então, você está vendo que o jogo vira todo para você? Ou você falou mal, não fica ruim para mim, não. Esquece. Eu vou levar isso numa boa. Às vezes eu até falo, mais amor no coração. Fazer o quê com uma pessoa dessa? Quando criticam posts teus, ou quando você tem um post que é criticado, a melhor maneira de responder é o quê? Agradecer pela contribuição, e é isso? Não, alguns eu falo, infelizmente não dá para agradar a todos. Não dá. Não dá. Não concordamos na opinião, mas agradeço o teu interesse. Isso, e pronto. Você acaba inibindo a pessoa. A pessoa nem tem coragem de falar mais. Tem gente que vai no segundo ainda, vai lá e fala, mas depois eles param. Mas o que eu te falo? Não esquenta muito, não. Isso não fica ruim, não é pra mim. Eu tô servindo, eu tô passando um negócio ali, tô dando uma informação. Se a pessoa teve trabalho de ir lá pra falar mal... Ela que fica exposta Ela que fica exposta. Então, assim, a etiqueta vai mais é pra pessoa que tá escrevendo. Fica muito ruim. Fica, sem dúvida, eu concordo com você. Então, por exemplo, eu faço post semanalmente e às vezes recebo uma crítica ou outra, algum comentário que eu discordo. Primeiro que discordar não é crime, né? A gente vive num mundo hoje que, pelo amor de Deus, não se pode mais discordar de nada. A gente tem que ter maturidade e também um pouco de autoestima e também um pouco de empatia e abertura para o novo, porque às vezes tem um comentário ali que faz você aprender. Ou que você fez um post e a pessoa te trouxe um ângulo que você não tinha visto. Então, eu adoro
Eu interajo nos comentários, inclusive eu gosto de dar espaço, inclusive para quem discorda de mim, não tem problema nenhum, na medida em que é com educação. Isso. Se eu vejo que está fora do tom, eu agradeço a contribuição e digo que lá é sempre um espaço em que todos são bem-vindos e está tudo bem, porque a pessoa já está se expondo, como você disse, negativamente, então ela vai morrer afogada por si só. Ela mesma está se afogando. Para quem quer se aprofundar um pouco mais nesses temas, tem literatura, ou até, por exemplo, muita gente que frequenta aqui o nosso pod, traz dicas, por exemplo, de filmes, de livros, de séries, ou de coisas que façam com que essa pessoa visualmente possa ter ainda um aprofundamento maior nos temas que você está trazendo aqui. Então, por exemplo, tem uma literatura, pode ser até americana, inclusive, que provavelmente deve ter, né? Muito mais que aqui no Brasil, que fale sobre esses temas e que você indicaria? Então, eu tenho alguns livros, né, do LinkedIn que eu já vi. A minha visão de LinkedIn, né, ela é um pouco diferente porque eu venho de vendas. Então, para mim, se aquilo ali se você não está se vendendo, entre aspas, ou sua empresa, o tempo inteiro mostrando o que você soluciona, para mim é essa visão. Eu vou te falar que esse mundo é muito escasso de informação, assim, no LinkedIn. Eu publico sempre muito, eu coloco tudo isso nas minhas redes, eu falo que Deus me deu esse poder de fala e eu tenho que mostrar muito isso. Eu estou falando assim, eu já procurei tanto e não tem tanto. É um mundo que não é explorado, o do LinkedIn, dessa forma. Então, assim, eu já li vários livros, literatura americana, né? Tem alguns livros lá, LinkedIn for Use e tal. Mas, enfim, a visão, eu sempre coloco, é o que eu te falo, a minha página em si, Carol Moia, eu fico servindo o tempo inteiro. Por quê? É uma forma que eu tenho de mostrar, chegou isso, fez isso, coloco lá. Porque o mundo é escasso dessas informações. Então ele é muito mais autoral do que qualquer coisa. É difícil encontrar uma literatura, por exemplo. É difícil. E geralmente, olha que eu já li vários, vai muito, às vezes, lá do Beabá e tudo e tal. Essa estratégia, porque assim, para mim, LinkedIn vai muito além disso. Para mim, LinkedIn tem que ser o seu ponto para ir para um outro nível. Parece até clichê falar isso, mas é isso. Para mim, o que é a única coisa na sua vida que vai mudar a sua vida hoje? Vai mudar a sua vida. Hoje, se eu fechar esse contrato, muda a minha vida completamente. É sobre isso. Eu tenho que estar nisso. Esquece o entorno. O que te distrair, esquece esse entorno. Agora eu tenho que focar lá, ó. Tá. É sobre isso. Chega lá. Então essa estratégia, passar a régua lá em cima e ver que você é muito além disso e ter um jogo, você só mudar ir chegando até onde você quer, você chega em quem você quiser. Só que uma literatura que te explica isso, eu vou te falar que não tem. O que com esse meu poder de fala, eu tento fazer? Tudo que eu consigo passar para as pessoas. Vai ver meus posts só servindo, mostrando. Faz isso. O Premium fez isso. Se você quiser isso. A última que eu fiz, sabe como é que foi? Foi mostrando às pessoas, quando ela for conectar com as pessoas, qual é a frase que ele manda. Até isso eu passo. Porque as pessoas não sabem o óbvio. E não sabem o poder de, em vez de só conectar com a pessoa, você ir lá e mandar, oi, queria fazer parte do seu network. Pela mensagem. Pela mensagem. Uma mensagem boa, por exemplo, de se mandar seca, para alguém que você está adicionando à tua rede de contatos. Sempre tem que ser seca. Deixa eu te contar. Na hora que quem você está conectando no LinkedIn não quer saber nada além do que gostaria de fazer parte da sua rede de network. Obrigada. Que não tem nada mais detestável para mim, Carol. E cada vez mais eu vejo isso, o pessoal mandando mensagem enorme, ou fazendo venda, parece aquele televenda. Tem condição, né? Aí você já queimou. Insuportável. Você já queimou na largada. E aí depois, não sei como, tem alguma ferramenta, algum robô que chupinha o teu e-mail, o teu contato, e aquilo começa a aparecer no teu e-mail. Tem condição, não. Imediatamente, é insuportável. Então, a frase, tem duas formas. Oi, gostaria de fazer parte da sua rede de network. Boa tarde, Carol Moia. Pronto, acabou. Oi, gostaria de fazer... Temos vários amigos em comum, conexões em comum. Gostaria de fazer parte do seu rede de network. Esse LinkedIn nada mais é a gente fazer parte do network desse pessoal. Não queira mais do que isso, não. Falando de novo em networking, tem gente que me fala assim, Fábio, eu não conheço, não adiciono. Porque... Aí eu falo, calma. A etiqueta não é a do Facebook nem do Orkut. Lembra do Orkut? Demais. Quanto mais público você tem e audiência você tem, ou plateia você tem,
melhor para você. Claro que você não vai adicionar alguém que tem um perfil ali que pareça suspeito, que pareça estranho ou pouco profissional. Mas se a pessoa quer desenvolver networking com você, independente de se é do teu relacionamento, do teu interesse hoje, é importante adicionar? Eu falo o seguinte, para mim, eu tenho que estar fazendo negócio, eu tenho que estar faturando, senão não faz sentido. Então, quem que precisa de escutar a minha voz? O meu nicho. Se pessoas de fora estão no meu nicho e estão me dispersando, tira. O importante é faturar e fazer negócio e networking. Então, até pouco tempo atrás, eu só tinha o mundo automotivo. Porque se eu colocasse um cosmético, ia me dispersar. Eu não quero dispersar. Meu foco é ali, ó, pá, pá, pá. É a Ford, é aquilo ali. Então tá. Então no meu mundo, eu falo isso muito. Por quê? Aí você que tem que entender. Hoje eu tenho muita gente, que chegou várias pessoas, que eu abri isso. Só que eu não fico vendo feed. O feed vai me dispersar. Como eu tenho muita gente. Então assim, você tem que ter só essa. Então assim, para quem tá começando, patinando ali, eu indicaria fechar só com nicho. Só seu nicho. Porque todo mundo tá ali e fala a mesma língua que você. Eu sou do automotivo. Pra que eu vou falar com modéstia? Pra que o cosmético? Porque eu não tenho trabalho com eles. Vai me dispersar, eu vou fazer só isso aqui. Entendeu? Então, assim, vai muito. Mas tem gente. Aí vai do seu nicho. Do que você quer. Hoje, levando a empresa para os Estados Unidos, cada dia eu tenho um nicho. Então, eu abri tudo. Só que você tem que saber trafegar. Eu não uso. Se eu ficar no feed olhando aquilo ali, eu me disperso. Aí o que eu vou? Busca. Quero falar com fulano de tal. Quero fazer isso. Agora eu só quero essas pessoas. Aí eu vou fazendo busca e dentro da minha estratégia para chegar onde eu quero. São 24 horas na estratégia. É impressionante o teu pragmatismo com a ferramenta. Você citou aqui no começo um livro que você fez um post sobre. Era Coisa? A única coisa. A única coisa. Que livro é esse? Esse livro. Não conheço. Esse livro é sensacional. Esse livro fala o seguinte, fala exatamente isso. Qual que é a única coisa que você fizer hoje muda a sua vida? É lá que nós temos que jogar energia. Você lembrou autora, não? Eu vou te mandar. Porque a nossa edição ela coloca aqui no ar. Eu vou te mandar. A gente Esse gosta livro dessas dicas. e outra coisa, que eu mudei uma chave. A única coisa. A única coisa. Uma coisa que eu virei uma chave na minha vida. Chegava de manhã, eu ficava respondendo as pessoas. Não. Eu tenho que fazer minha única coisa. Eu tenho que julgar minha... Porque a gente não tá... por mais que eu tenha energia alta, fico ligada assim, tem um momento do dia que você está melhor. E é de manhã. Então, na parte da manhã, você tem que julgar tudo ali para você ser mais produtivo no que precisa. Depois você responde todo mundo. Depois você responde. Deixa para noite. Agora é focar qual que é a minha única coisa. Minha única coisa é fechar um negócio na Ford. Olha para você ver. Então, eu vou entrar aqui com tudo no LinkedIn, conectar outra coisa. Se o meu contrato é ali, minha única coisa é ali, e a pessoa que vai fechar comigo, um exemplo, é do RH, eu nunca conecto com ela primeiro. Eu conecto todo o entorno dela. Você cria uma rede de segurança? Lógico. Na hora que eu chegar nela, eu vou inibir ela. Tem 35 pessoas em comum, essa mulher vai me dar poder de fala. Olha só que interessante isso. Nunca conecto com a pessoa. Você tem que saber claramente quem que é a sua pessoa. Eu sempre conecto o entorno, porque aí você faz seu meio de campo todo. Opa, na hora que você ainda... Essa Carol, quem é? 35... Ainda manda uma mensagem para ela. Olha, nós temos tem algumas conexões em comum e tal. Gostaria de fazer parte do seu network. A pessoa fica até constrangida de não te receber. Você constrange a pessoa profissionalmente. Aí, bingo, deu certo. Você chegou. Que loucura. Aí você começa a vender seu produto. Aí começa. Aí vamos supor... Estratégia romana. É isso aí. Aqui é sniper. Aí, vamos supor que a pessoa não te deu mais fala. Aí eu pego uma reportagem, às vezes, da empresa que ela trabalha. Ó, eu só estou agregando. Na hora nenhuma. Ser interessante sem ser interesseiro. Vai. Ser interesseiro agora, se um dia eu for para Ohio visitar vocês, o que Gracinha. tem para fazer em Ohio de é turismo e de interessante? Me conta. Porque Ohio não é um destino assim sempre comum Não. dos Estados Unidos. Ohio, você vai estar convivendo direto com os americanos. Você vai ver... Americano raiz. Por que eu queria que meus meninos fossem para lá? O nível de educação é surreal. É surreal. O nivelamento das pessoas na escola é fora do comum. Fora do comum. Por exemplo, você vai 15 crianças para minha casa. Você sabe que as 15 vão atuar do mesmo jeito. As 15 vão vir me agradecer. As 15 vão terminar de almoçar, vão levar o prato. É desse jeito. Tudo da escola pública. É uma educação fora do padrão.
Ohio é onde tem os maiores lagos. Então as pessoas vivem... Eu só conheci o Lake Erie. Lake Erie. Mas tem muito lago pequeno. Então todo mundo, entre aspas, tem casa em lago. Então os lagos são uma grande jogada lá. Então assim, é onde tem... Faz muito frio. Então são 5 meses de calor. Então essa é a época que todo mundo... Vai pra rua. Vai pra rua. Começa o dia muito cedo e termina tipo 10h30 da noite, ainda tá dia. Então é isso. É o final da aurora boreal. Então quase todo dia, entre aspas, tem muito resquício da aurora boreal. Legal, não tinha ideia. Tem. O pessoal joga muito golfe. A gente mora dentro do campo de golfe. Então é assim, é aonde não elitiza nada. Então você vai jogar futebol, vôlei, golfe, é tudo o mesmo preço, é tudo normal. É aonde, com 17 anos eu fiz intercâmbio, eu entendi, eu virei essa chave muito cedo. Nós não temos nada, achamos que a gente é muito, eles têm tudo, são muito simples. Eles giram a economia do Brasil, do país, né? E eles têm um amor pelo país que você não vê em lugar nenhum. Vou te dar um exemplo. O pai do Igor, americano, tem uma caminhonete Ford, mas ele gosta da GM. Igor que está aqui, aliás. Tá ali. Na gravação com a gente. Gracinha. E ele tem o carro, e o Igor tem da GM, e ele fica apaixonado com o carro do Igor. Todo dia o Igor, nossa, esse carro é tudo. Eu falei que dinheiro não é o problema para eles. Por que você não troca? Ele vira para mim e fala, Carol, porque eu vou honrar a Ford até o último dia da minha vida. Porque quando teve a quebra em Detroit, foi a única empresa que não pegou dinheiro do governo. Então eu, como cidadão, eu tenho que honrar. Esse tipo de espírito é o que você vai conseguir, você vai encontrar lá. É eles que rodam o país, é eles que têm essa máquina, mas essa genuinidade, assim, surreal. Por exemplo, eu tô aqui no Brasil, fazendo vários, passa tudo na internet lá, eu chego lá, eles estão vibrando. Isso é legal, é genuíno. Esse senso comunitário que a gente não tem aqui. É sensacional, é sensacional. Ainda você liga e fala, Carol, eu tô torcendo por você, que não sei o quê. A comunidade te abraça, né? Eles abraçam. Por quê? Aí eu também tenho uma coisa bacana. A vida é mais fácil lá. Então eles aprenderam isso. Aqui, a gente mata um leão por dia. Não é fácil. O sistema é muito difícil. Você não sabe como e se vai voltar para casa. Isso. Então, eu entendo isso também. Mas, como eu tive essa opção, né, eu plantei essa opção, quando eu fiz intercâmbio, eu falei, não, é isso que eu quero para minha família. É isso que eu quero que meus meninos vivam. Então, assim, eles têm Então, a escola faz um sentido enorme. De passar o ônibus lá, pegar na porta, para você não dar trânsito na cidade. Mobilidade urbana. Legal demais. Muito bom. Obrigado pela tua presença. Obrigada, Adorei você. Nosso papo. Gracinha. Aliás, aproveitando que você, essa força da natureza, como diz o americano, essa força de vendas, aproveita a câmera aqui para vender teu peixe, conta onde o pessoal te acha online. Passa os teus endereços aí virtuais para que o pessoal possa ter acesso a esse teu conteúdo que é tão bacana. Bacana. Ó, no LinkedIn eu tô como Carol Moia, MBA. E no Instagram eu tô com Carol Cardoso Moia. Tem um método link, onde eu te ajudo na criação da base, cartão de visita para o mundo, validação e, por último, o melhor, que chama funil de intenção, que é te ajudar a montar toda a estratégia e chegar em quem que você quiser. Que bom. Obrigado, viu? Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu que habito o LinkedIn, aprendi um monte de coisa. Hoje esse episódio vai ficar guardado na minha cabeça e no meu coração. Então, espero de novo que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez a quem nos apoia. Brava Executive Search agora novamente com a gente. O Venturos, Instituto Brasileiro de Tecnologia e Inovação, e o pessoal do Life Mix, que a gente está sempre degustando os produtos deles, estão muito focados em bem-estar, chás e bebidas funcionais. Um abraço a todos do Life Mix, www.lifemix.com.br. A gente se vê no próximo episódio, que é toda terça, às 8 da manhã, e também às quintas-feiras no Café com Sal Expresso. Um beijo e até a próxima. Tchau.